Bem-vindo ao Envase em Foco, o podcast dos profissionais da água mineral natural. Eu sou José Miguel Vilela, engenheiro de Minas e sócio da Cave Consultoria. Aqui a gente fala e conversa sobre os desafios reais da indústria de água mineral natural no Brasil, do chão de fábrica à legislação, da fonte ao rótulo, do laboratório ao mercado. O nosso objetivo é profissionalizar, atualizar e conectar esse ecossistema. Indústrias, fornecedores, especialistas e órgãos reguladores, com conversas francas, exemplos reais e lições práticas. Cada episódio é uma aula. Este episódio é patrocinado por IG Máquinas, referência em equipamentos e soluções para envase de águas minerais, e é produzido por Cave Consultoria. Neste segundo episódio, recebemos Felipe Nini, da Água Mineral Origem de Lambari, Minas Gerais. No coração do circuito das águas, Felipe não é só um empresário do setor. Ele é alguém que enxergou uma oportunidade onde ninguém estava olhando e foi construir. A Água Origem desenvolveu uma tecnologia que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Um bag de 12 litros, descartável, 100% reciclável, com dispensers próprios, venda direta ao cliente final, sem distribuidores, sem intermediários. São mais de 12 anos de mercado, patentes, maquinário desenvolvido internamente e uma fonte própria no circuito das águas de Lambari. E agora, eles estão prontos para transferir essa tecnologia para outras envasadoras do país. Hoje vamos abrir essa caixa preta, vamos entender como se constrói uma inovação do zero no Brasil e por que isso pode mudar o setor inteiro. Felipe, bem-vindo ao Envase em Foco. Bom, para a gente iniciar esse bloco 1, que eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida, a sua origem, como que é até é análogo ao nome da marca, que acredito deva ter uma relação. Como você começou, o que aconteceu para você olhar para o setor de água mineral, desenvolver essa embalagem, né? Quais são as oportunidades, enfim, contar um pouquinho sobre a sua história e como que você chegou nesse mercado de água. Bacana. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, né, de poder compartilhar isso com vocês. Acho que é bem bacana o assunto, o tema, e parabenizar também pela iniciativa, né? Acho que o setor precisa, né, cada vez mais a gente abrir a mente, né, escutar o que outras empresas estão fazendo, aprender com pessoas mais técnicas, né, ter conteúdo relevante. Isso ajuda muito a gente crescer junto, né? Acho que no fim do dia, cada um está operando o seu sistema, operando a sua empresa, mas a gente aprende com os outros e se fortalece, né? Então, Zé, a minha história, na verdade, falar rapidamente, eu sou formado em administração de empresas, tenho uma vivência, um primeiro ciclo em grandes companhias, em grandes empresas, sempre em empresas de serviço, já atuei no mercado financeiro, atuei em empresas de tecnologia, mas basicamente aí uns 10 anos iniciais da minha carreira foram dedicados a esses negócios, né? Aí após esse primeiro ciclo, eu decidi empreender, e aí que a Água Origem ela aparece nessa história. Meu avô, né, tinha uma propriedade, ainda tem, né, que é essa propriedade em Lambari, no sul de Minas Gerais, e ele vislumbrou essa oportunidade, iniciou o projeto de captação das fontes, né, olhou o mercado de água, e chegou um momento de estar com tudo isso pronto, mas a gente não tinha ainda o modelo de negócio, né, o mercado bem definido que nós fôssemos atuar, né? Uhum. Então, nesse momento que eu começo a participar, que minha atuação se inicia, né, junto com mais outros membros da família, e nós olhamos muito o mercado, o que tinha de volume de mercado naquela época, que era um mercado de galão de 20 litros, né, que era representativo, né? E aí, olhando para esse mercado, Desculpa, qual foi a data mesmo, o momento? o momento da fundação da empresa foi em 2005, né, que se iniciou toda ali a captação de fonte, o trabalho mais do engenheiro de Minas, da gente fazer as duas captações, entrar com todos os processos em meio ambiente, em DNPM, o processo acho que todos já conhecem, né, que é longo. Sim. E nós começamos, de fato, a atuar no mercado em 2012, ali 2013. Mas este olhar que nós trouxemos foi em 2009, tá? Tá.
Enfim, e aí depois eu vou entrar mais um detalhe dessa operação, mas foi bacana, eu cumpri esse ciclo até 2016, e aí início de 2016, em paralelo, eu comecei a atuar num fundo de inovação em meio ambiente, que é o fundo FIMA, gerido por uma gestora de Venture Capital, que hoje é a KPTL, que na época era a Incid, e olhando muito investimentos, potenciais investimentos em tecnologias disruptivas que tivessem um apelo muito forte na sustentabilidade, né? Então, esse olhar da sustentabilidade de impacto ambiental tem sido um pouco da minha jornada dos últimos 10 anos aí, né? Legal. E se conversa com a Agorige, né? Sem querer, acabou que os caminhos foram muito paralelos, né? Assim, e hoje eu atuo dedicado, assim, me dedico quase 90% do meu tempo a uma empresa que é investida em Piracicaba, uma empresa do agronegócio, também voltada para a tecnologia, também olhando aí uma agricultura mais sustentável, com mais produtividade, com redução de perdas, né? Então, meu ciclo basicamente é esse, né? Olhar de grandes, depois olhando de grandes empresas, mas sempre voltado para serviço. Depois eu empreendi por um ciclo de praticamente aí uns 10 anos. E aí hoje eu estou mais ou menos nesses 10 anos nesse mundo de inovação, né, atuando no agronegócio, né? Que legal. E por que do nome Origem, né? Então, uma boa pergunta, né? O Origem surgiu muito em função do projeto, né? Atrelado duas vertentes que nós enxergamos, né? Uma que é a questão de valorizar a nossa água, de valorizar a região que nós estamos. Nós estamos numa região muito privilegiada. É o Circuito das Águas, né? O Circuito das Águas de Minas, a gente foi considerada aí já, né, uma das melhores águas do mundo, né, em termos de qualidade. Então a gente acredita que valorizar a origem da nossa água era uma legal. coisa super importante. E também tivemos um pilar aí com a inovação, né? Inovação, e aí voltado sempre para um olhar da sustentabilidade, né? De fato de melhoria e resolver problemas que a gente enxergava no mercado de água mineral, e é isso que a gente vem tentando solucionar aí ao longo desse ciclo, né? E como que foi a ideia do bag? Qual foi a inspiração para ele, né? Para você definir esse modelo de negócio que você acabou de falar que vocês estavam estudando, qual modelo de negócio, o que levou para entrar nessa disrupção? Perfeito. Você falou da sua história, já deu para entender que você vem do mercado financeiro, né? Fundo de investimento voltado para tecnologia e sustentabilidade, acredito que te influenciou. Esse fundo, rapidamente, ele investiu na ideia da Origem? Não, a Origem é capital próprio. Capital próprio. Foi uma escolha da família. A gente enxerga que é um tipo de negócio que é de maturação mais longa. Sim. Né? Fundos buscam negócios com mais velocidade, né? Então a gente enxerga que ainda não é o momento de trazer investimento de fora, né? Então a gente preferiu ir com as próprias pernas. Sim. E é isso, mas ajuda, com certeza na visão, ajuda muito essa visão do entendimento, né, de como funciona a inovação, mas no nosso caso a gente optou por capital próprio. E como que surgiu então essa inspiração para esse modelo de negócio? Assim, a gente sempre olhando para o mercado, né? Assim, eu acho que qualquer negócio, qualquer empreendedor, ele está resolvendo uma dor, né? No nosso foi uma dor meio que assim, porque como meu avô já tinha essa fonte, a gente já buscava entrar no mercado de água mineral, a gente foi meio que forçado a achar uma solução, e uma solução que a gente enxergasse que tivesse um potencial de médio e longo prazo, né? Então, quando a gente olha para o mercado de água mineral, principalmente naquela época, hoje acho que até um percentual menor, era 65%, 70%, quando a gente pesquisava, era um galão. Galões, né, de 10 e 20 litros, principalmente 20 litros retornável, né? E quando nós olhamos para esse mercado e a gente viu que existia algumas dores, né, que o galão traz, né, principalmente para a fonte e também para o cliente, né, final, nós fomos buscar alternativas de atuar no mercado, que era o grande volume, que tinha uma representatividade grande, de 60%, 70% do mercado, ao mesmo tempo tentando trazer uma alternativa, né, uma solução alternativa para não precisar conviver com as dores, né, que o galão traz para o empresário e para o consumidor, né? Então, foi nesse sentido que nós fomos buscar uma solução. E aí a gente foi através de algumas pesquisas, nós entramos através de contatos de amigos, de relacionamentos, de network, a gente soube de uma iniciativa de fora do país, que
pessoal estava começando com uma iniciativa de bags, né? Então foi nesse sentido que nós fomos para fora, conversar com essas pessoas, entender um pouco o que eles estavam fazendo, qual que era a iniciativa deles, e a partir disso a gente tomou o nosso caminho aqui no Brasil, de uma forma independente, porque a tecnologia, as iniciativas de fora ainda não eram iniciativas tão concretizadas, eram iniciativas iniciais, muito, muito early stage, sem prova de modelo de negócio, sem escala, sem cliente, então era uma coisa muito ainda de laboratório, e aí nós trouxemos isso com uma visão mais prática e pragmática de mercado, né? Tá? E aí que a gente começou a se desenvolver. Legal. E eu achei interessante, quais são as dores que o galão traz? Perfeito, Porque você falou que foi através delas que você correu atrás desse modelo de negócio, né? perfeito, Falar para quem está assistindo, para eles entenderem um pouco mais. perfeito. Eu acho que assim, a principal dor na nossa visão de empreender, né, do lado do invasador, é a gestão mesmo do processo como um todo, né? Acho que olhar para a água, você tem que olhar desde a captação, né, desde você estar lá, e como surge a água, até o seu cliente final estar consumindo essa água, né? Acho que nós somos responsáveis, né, por garantir essa segurança e essa qualidade de ponta a ponta, né? E quando a gente olha o sistema do galão, e aí longe de querer falar, né, não é uma questão de... A gente enxerga que tem muitos controles e muitas empresas eficientes, mas demanda uma gestão muito apurada para você, de fato, não ter nenhum tipo de ocorrência no seu produto, né? Então, e aí, indo direto ao ponto, né? Eu acho que a gente tem maior risco de contaminação cruzada, porque você tem vasilhames indo e voltando, então você tem ali alguns problemas da produção que pode contaminar, que pode ter um problema de contaminação, pode ter um galão que está sujo, que tem microfuros, enfim, tem uma série de problemas que não eu que estou dizendo, e sim o setor, sabe, né? E por isso tem uma série de medidas que mitigam esses riscos. Quando a gente olha para um negócio de escala maior, que você começa a crescer e a gente enxerga que o negócio de água é um negócio que tem que escalar, que tem que ter volume, né? Porque as margens não são tão altas, então É uma commodity. é uma commodity e um valor agregado baixo, né? Em Uhum. termos do que você transporta num caminhão, né? Assim, quando você faz a conta, você fala, nossa, meu caminhão tá barato, né? Então, e nesse sentido, a gente olhando para uma escala e olhando para crescimento, a gente buscou uma alternativa que, quanto maior, se a gente crescesse, a gente não cresce, a gente não necessariamente cresce com dores, né, de processo. Então, e nos garante uma segurança que a gente vai conseguir escalar esse negócio, permitindo manter a qualidade e garantindo que o produto chegue com qualidade lá na ponta, né? Então, diferentemente do galão, onde você tem que voltar o galão, você tem que fazer a higienização desse galão, né? Tem um processo, né, de você identificar ali, não só por olhar, mas pelo cheiro, né, do galão, ver se ele está contaminado ou não, porque às vezes pode ter algum tipo de contaminante que ele não é visível, né? Então, tudo isso fez com que a gente buscasse uma alternativa que a gente não precisasse ter uma preocupação tão grande nesse controle e, ao mesmo tempo, olhar para uma escala maior, né? E aí, no nosso caso, a embalagem, ela é uma embalagem descartável, né? Sim. É um processo totalmente fechado, ou seja, a gente, da forma que você sai da fonte, praticamente ele vai ser envasado e a gente não tem que fazer nenhum tipo de manuseio ali, então é um processo automatizado, né, que garante aí uma qualidade muito boa aí do produto na ponta, né? Algum outro aspecto além, assim, da qualidade que você enxerga de dor também, como a parte de uso de plástico, você gostaria de falar? Sim, eu acho que assim, tem umas duas pontas, eu falei do envasador bastante, né, que é da ponta do invase, e também dessa gestão também dos galões, eu acho que isso também é uma dor, de você ficar gerindo data de validade, você tem que saber com quem que tá, né, dependendo do modelo de negócio que você atua, alguém vai ter que pagar essa conta no final, né, quem incomodatou o bebedor, o galão, quem que vai pagar esse galão pro cliente, às vezes o cliente também não quer pagar o galão porque ele já pagou um novo, depois ele vai voltar com uma data antiga, então eu acho que essa gestão é uma outra ponta. O uso também do galão, eu acho que quando a gente vai para o consumidor final
ele ter que fazer aquele manuseio, de tirar o lacre, de passar um pano, de limpar, de higienizar e ter esse padrão antes de usar, também a gente enxerga que é uma dor, que ele Uhum. tem que virar, e o galão também é pesado, de 20 litros, quando a gente olha para 20 litros, então também é mais um ponto que restringe, às vezes, o uso, né? E obviamente que eu acho que o ponto aí chave foi a questão da sustentabilidade, quando a gente olha tanto para a redução do consumo de água, né? Então, o processo do bag, ele não precisa de você gastar água para fazer a higienização dos garrafões, então isso você gera uma economia aí de uso de água no processo. Você não tem o retorno, muitas vezes você consegue combinar fretes, e aí você não precisa voltar com o galão vazio, então você Uhum. pode ter uma redução aí nesse frete de retorno, emitindo menos CO2, né, que também impacta a sustentabilidade. E a ergonomia, que a gente olhou, olhando muito aí, né, olhando do lado da ergonomia, tanto para o lado da pessoa física, quanto o lado do mercado corporativo também, que a gente enxerga que isso é uma dor, inclusive com problema com processos trabalhistas, já a pessoa que estivesse atuando na empresa aí, tá fazendo um trabalho repetitivo com peso acima aí do que a gente acha ideal, né, para estar manuseando, né? Então, aí o 12 litros ele também vem a ajudar muito nesse sentido. Você acha que o espaço também é uma dor, espaço físico para armazenar os galões? O que que você me diz, assim, a diferença com o seu produto? O, o espaço físico ele é muito importante, por quê? Porque hoje num pallet, Uhum. né, eu consigo armazenar aí mais ou menos 16 mil bags, né? Então, porque a gente compra as bobinas, né, a nossa Ah, embalagem ela vem em bobinas. Então, quando eu olho para o nosso lado da fábrica, né, eu tenho um pallet praticamente ali, eu consigo ter armazenado, né, obviamente antes de produzir, 16 mil bags. Então, meu espaço de produção e minha necessidade de tamanho de galpão para poder armazenar a embalagem hoje é muito pequeno, muito compacto, e isso ajuda muito. Além de eu conseguir ter um estoque bom de embalagem, não ficar com risco de ruptura. E quando a gente olha para a ponta hum, também, né, principalmente o mercado, depois acho que posso explorar um pouco mais, né, na questão do nosso posicionamento hoje, mas quando a gente olha para o mercado sim, sim. corporativo, né, isso poupa muito espaço dentro das empresas, né, porque aí elas conseguem armazenar isso nos almoxerifados de uma forma super compacta, e aí a gente, nos nossos estudos aí, uma redução de 60% de espaço comparado com os galões, além de não ter o espaço dos galões vazios, né. Então, porque hoje você tem que gerir os galões cheios e os vazios, então isso ocupa bastante espaço dentro das companhias, e espaço é custo, né, para as empresas, e também a armazenagem é custo. Então, quando a gente olha por esse olhar, a gente está trazendo já um ganho aí significativo na redução de custos de armazenagem. Perfeito, acho que falamos bem das dores aí. E fala pra mim, como é que foi a evolução desse produto pra você chegar até ele? Por que não é 15 litros? Por que não são 10? Não são 20 litros, Hum, né? Como que iniciou essa construção tecnológica, questão de patente, se você quiser falar um pouquinho, perfeito. tá? Eu falo de inovação, né, como um É, todo, como um né, todo. assim, inovação, ela é muito bonita e gostoso, né, de você discutir, mas ela é muito dura de ser implementado e muito difícil, né, Uhum. de você construir uma inovação. Eh, então, e nós acreditamos no modelo de inovação dentro do cliente, né. Nós nunca praticamos inovação fora do cliente, então essa é a dor maior, né. A gente Então, acredita que você pegou lá na ponta. Você analisou a dor lá na ponta e fez um retrospecto para construir. para construir, e ao mesmo tempo você não consegue produzir isso no laboratório, Entendi. né. A gente percebe isso quando a gente vai com um modelo que você fala: "Ah, vai dar certo", a hora que você põe para rodar, vão surgindo uma série de questões que você nunca imaginou que fosse acontecer, Uhum. né. Então, desde o início, o nosso desenvolvimento foi dentro do cliente, foi entrando no mercado, a gente tinha um mínimo produto viável, né, a gente tinha um MVP, vamos dizer Uhum. assim, né, trazendo um pouco aí do jargão aí das startups, né, a gente tinha um mínimo de produto viável e colocamos no mercado. E para você fazer isso, você tem que controlar todo o sistema, fazer a gestão de todo o sistema. Então você tem que você não consegue ter um intermediário fazendo isso na ponta, você não consegue ter nós irmos até o cliente, entender o que está acontecendo lá na ponta, quais são os problemas que estão acontecendo com o produto, e aí vir para dentro de casa corrigir, né.
E nesse sentido a correção não é simples, porque ela não passa por nós, ela passa por uma cadeia, né? Como um todo, desde da pessoa da logística, ninguém conseguia transportar a bag, né? Como que você ia transportar um bag? Como é que você faz para transportar um saco, né? Um bag de 12 litros de água mineral? Tudo isso foi desenvolvido, então. Tudo isso, e você só consegue fazer esse desenvolvimento Uhum. atuando e trabalhando, que é no dia a dia, né? Você não tem essas dores se você ficar preso no seu laboratório lá, viver no seu mundo fechado. Sim. Então você tem que expandir, e isso dói, por quê? Ele consome muito mais recursos do que você imagina, em termos de investimento, e no P&D, né? E muito mais tempo do que a gente imagina também, né? Então, assim, acho que esse é um grande aprendizado, né? É um exercício É um de paciência enorme. exercício de paciência enorme. Então, você tem que acreditar muito no propósito, tem que acreditar muito na solução e passar por todo esse processo. E aí, nesse sentido, né, como é que foi que a gente foi conseguindo, por exemplo, a parte de embalagem? Tivemos parceiros, fornecedores que, junto com o time técnico, que tem uma capacidade muito maior que a nossa para conhecer plástico, Uhum. né, do que a Água Origem, mas hoje nós somos conhecedores porque nenhuma empresa conhecia plástico aplicado à água mineral. Plástico, eu digo, né? Tô falando do filme, né? Especial de Sim, embalagem flexível, né? isso. A gente não tá falando de embalagem rígida, obviamente, de PET, aí que tem um mercado já muito estabelecido, deixar bem pontuado isso aqui. Mas quando a gente está falando de embalagens flexíveis, Não tinha essa expertise no não Brasil. tinha essa expertise no Brasil, no entanto que a gente acessou as grandes companhias de plástico aqui do Brasil, junto com o time de P&D dessas empresas, e fomos selecionando os materiais, escolhendo os materiais corretos para garantir que não tivesse migração. Fizemos laudos no ITAL para garantir migração específica, migração total. Então a gente trabalhou uma série de frentes para garantir a segurança, garantir a qualidade, garantir o transporte, garantir a eficiência, como transportar, e aí vai a capacitação também, né, dos nossos parceiros logísticos, de como manusear esse produto. Isso eu estou falando aqui internamente. Quando está no cliente, também tem uma educação, Sim. né? Porque ninguém sabe como vai usar esse produto na ponta. Então aí o nosso time, que é um time também que teve que ser preparado para poder levar isso para fora e demonstrar como é que usa e as vantagens dessa solução. Então, isso não se constrói de um dia para o outro. Nós também não tínhamos o melhor produto no momento, mas hoje, após aí praticamente 10 anos aí, né, a gente dentro dos clientes desenvolvendo, a gente conseguiu chegar hoje numa solução muito consolidada, muito ajustada, e voltada ao cliente, né? Então, nós resolvemos isso para nós resolvemos isso para o mercado, né? Olhando para o mercado, para resolver o problema do mercado, das empresas, que hoje é onde a gente atua. Então, é um modelo que nós acreditamos. É um modelo de inovar, mas você sempre está resolvendo a dor do cliente, né? Por que 12 litros? Boa. Você testou outras volumetrias? Como foi? 12 litros pelo seguinte, né? Quando a gente olha o mercado que nós vamos atuar, ele de fato ele é para resolver o problema do galão. O galão ele entre na faixa de 10 e 12 litros, mas o maior mercado é de 20 litros. Uhum. E o 12 a gente enxerga que ele tem uma ergonomia, questão ergonômica, que nós entendemos que é o ideal para você poder facilitar e utilizar. Logisticamente, e a gente conseguir fazer esse manuseio, tanto na chegada das empresas, tanto na saída da nossa empresa, manusear 12 litros, a gente entende que é um volume muito bom de água, ele é 20% a mais do que o 10, que poderia ser um pouco menor, mas é o máximo que a gente conseguiu chegar sem ter problemas de ergonomia. Acho que esse é o ponto-chave, tentando manter o máximo de volume de água. Então vocês Possível. testaram 15? Testamos 15, nós testamos 8, testamos 9, e para o mercado que nós atuamos, que é o mercado corporativo, hoje o 12 que mais se adequou. Interessante. Para toda a cadeia, né? A questão de transporte dos bags nos pallets, o 12 foi o que mais... Foi o mais eficiente em termos de otimização, né? Legal, muito bom. E na parte assim de desenvolvimento de maquinários, né? Como que vocês conseguiram desenvolver toda essa cadeia de fornecedores, né?
Acho muito interessante isso, que vai ficar essa dúvida, né? Uhum. Eu vou falar um pouco aqui, aí já já você vai complementar tudo. Porque assim, qual é uma dúvida que fica, né, para quem tá assistindo a gente é um produto muito específico, né, é um plástico muito específico, Uhum. e quantos fornecedores você tem para cada um dos seus plásticos, das caixas, daqueles pallets, que depois eu vou deixar um link na descrição do vídeo, para que vocês possam conhecer melhor a Água Origem, entender tudo isso que ele está falando, né, assistir e ver como que é o processo, como que são as embalagens, né? Que aí vai complementar tudo o que ele está falando, que vocês vão ficar por dentro do que é isso que a gente está conversando aqui. Mas fala para mim, como é que você desenvolveu maquinários próprios, né, para poder fazer esse bag? Como que você chegou nesses fornecedores? Porque muitas das vezes eu acredito que você teve que desenvolver junto com o fornecedor, Uhum. porque ele não tinha, né, Uhum. esse- esses materiais aqui no Brasil, né, do flexível para água. Uhum. Pode falar um pouco para a gente, por favor. Ótimo. Hoje todos os nossos fornecedores são locais, né? São Uhum, fornecedores aqui do Brasil, né? uhum, E nós tentamos, na medida do possível, ainda deixar mais próximo da nossa região, né? Da nossa fonte, que é questão de facilidade de logística, de abastecimento, uhum. enfim. Mas o processo, como eu comentei um pouquinho já, né, em relação lá aos filmes, acho que a Agorigem fez um processo de unir e de conectar, né, o nosso conhecimento específico de água, né? E aí olhando para a questão de restrições de Anvisa, né? Porque tudo isso envolve, né? Ah, sim. Na questão do NPM. Então, assim, a gente está desenvolvendo algo que muitas vezes o fornecedor não conhece, não tem o conhecimento, né? E nem as agências que fiscalizam e regularizam o E setor, nem né? os avisos. Então a gente tem que Hum, ser um elo entre uhum, essas partes, né? Então, entre os órgãos reguladores, uhum. entre os fornecedores. Às vezes o fornecedor não é o fornecedor da matéria-prima, então ainda você tem o fornecedor da matéria-prima, porque às vezes ele só transforma o plástico, mas ele não produz o polímero. Entendi. Então, às vezes a gente tem que avançar mais para dentro da cadeia para ir lá quem fabrica o polímero, e aí a gente achar o polímero correto para depois ir no transformador que vai transformar isso, que vai ter um processo produtivo. E ao mesmo tempo, quando a gente está falando do equipamento, é a mesma coisa. A gente está falando de equipamento inox, equipamento que vai permitir você ter todas a segurança, tanto a segurança, principalmente a segurança alimentar, obviamente, de ponto de contaminação, de como é feito, como é construído o equipamento, mas também de segurança dos operadores, né? E aí quem vai operar essa máquina, como que vai operar, qual a segurança que tem na hora da operação. Então a gente pensou de uma forma de 360 graus mesmo, para tentar abordar todos esses quesitos que são fundamentais para a gente ter a sustentabilidade do nosso negócio, Uhum. né? Então é por isso que leva tempo e por isso que a gente gastou bastante também investimento para fazer isso, né? E tem muita paciência para fazer da forma correta. Mas só para mergulhar agora na questão das máquinas, as máquinas foram desenvolvidas com parceiros, hoje são parceiros homologados, então a gente trabalha com homologação de parceiros, então a gente tem um parceiro homologado para os equipamentos, né, que nos ajudou desde o início aí do projeto e hoje, além de fazer as máquinas, ele dá toda a assistência. Então acho que isso é super importante, ter essa assistência técnica, esse acompanhamento no dia a dia do projeto. Toda a parte de embalagem, nós temos alguns fornecedores homologados, e aí, até para poder, já pensando no futuro, de atender outras regiões, temos fornecedores em algumas outras partes de outras regiões, não só aqui no Sudeste. Então, a gente já tem, por exemplo, fornecedores no Sul, que pode ajudar a abastecer outros tipos de empresas, mas sempre com olhar de qualidade, de documentação, de a gente, mais do que coisas no papel, para a gente rodar e homologar um parceiro, ele tem que praticamente rodar um processo de 6 meses a 1 ano, Entendi. né? Por quê? Porque envolve todo o trabalho, aí ele vai ter que produzir uma amostra do material, nós vamos rodar esse material, fazer os testes em laboratório. Depois do teste de laboratório, a gente passou dessa fase, a gente vai para um teste pré-comercial. O que é esse teste pré-comercial? A gente vai escolher alguns clientes específicos e a gente vai colocar direcionado para aquele cliente, aquele material, vai rodar lá mais ou menos uns 3, 4 meses para ver se está estável aquele produto, para
praticamente 1 ano aí a gente poder ir numa escala full, aí, numa escala comercial. Então nós temos todo um trabalho, todo um processo para garantir que quando a gente homologa um fornecedor, ele vai estar no mesmo patamar de outros fornecedores aí homologados pelo sistema. E dos maquinários, então você falou que, pelo visto, é um fornecedor Um só. fornecedor hoje que nós temos, Não é arriscado isso? a gente enxerga riscos, sim, quando a gente está falando de escala, né, Tá. maior mesmo de equipamentos, né. Hoje para o nosso negócio, a gente entende que a máquina não é um gargalo Uhum. principal hoje, né, e sim as embalagens, porque hoje nós já temos uma capacidade produtiva bem instalada, já inclusive já apta para expandir, né, para futuramente. Mas se a gente pensar numa escala maior, eu acho que é um ponto de atenção, sim, um ponto que a gente tem que se desenvolver um pouco mais, mas a gente consegue hoje, da forma que está, já fornecer aí sem nenhum tipo de problema aí para uma escala média, né. Então, e aí dá tempo da gente ainda fazer uma escala uma escala maior aí, se aprimorando um pouco mais nessa questão do maquinário, tá. Legal, legal. Vamos falar dos outros produtos também, né, porque do bag surgiu a ideia da caixa, né, a Uhum. água dentro de uma caixa, tem os bebedouros, os dispensers, vamos falar um pouco de cada um, para entender, e se você também puder falar um pouco do desenvolvimento, assim, por exemplo, a gente já falou do bag que testou Uhum. outras volumetrias, mas como que foi essa operação de vocês, de desenvolvendo ele, Uhum. falar um pouquinho mais, né, Uhum. claro que você não vai entrar muito a fundo, Uhum. mas e para chegar nos outros produtos, que aí a gente fecha essa parte do desenvolvimento, Uhum. tá. Eh, falando um pouquinho, né, de novo do nosso desenvolvimento, a gente Hum, sempre teve esse olhar do cliente, uhum, olhando, desenvolvendo dentro do cliente e olhando, eh, problemas que aconteciam. Então eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente tentar, quantificar, né, aqui o nosso trabalho. Problemas de transporte, por exemplo, a gente ter problemas de vazamento do bag na hora do transporte, né. Então, ah, excelente. porque essa é uma dor, né, assim, putz, e de fato todo mundo falava: "Não, mas não vai vazar, não vai vazar", tal, e a gente teve problema no início de vazamento. Uhum. E como que a gente resolveu? A gente teve que resolver tanto com filme mais adequado, mas principalmente ajustando totalmente o mecanismo de solda da máquina. Então por quê? Porque as máquinas de envase, a maior parte das máquinas de envase flexível estavam acostumadas com embalagens menores. A gente falando de embalagem de 200 ml, Sim, 1 litro, aí no máximo 1,5 litro, né. Tinha até algumas embalagens de 5 litros, mas 12 litros ninguém, não tinha nenhuma máquina envasando 12 litros, né, com excelente. embalagem flexível. Então, quando a gente olha para o produto, parece simples, né, fala assim: "Ah, mas é um bag de 12 litros, tal", não é, porque aí a gente teve que desenvolver um outro sistema de solda, a gente teve que buscar isso, e não é fácil, porque não tem uma receita pronta, não tem um modelo que você vai olhar e vai falar assim: "Não, eu vou olhar para aquele modelo que foi desenvolvido de um outro lugar e tal". Então aí entra um pouco da criatividade, eu acho que nossa, e também do fornecedor, para conseguir, resolver esse tipo de dor, né. A gente teve outros tipos de dores, né, de exposição do produto ao sol, de produtos que a gente sabe que o produto, a água mineral natural, nossa água mineral natural, a gente não usa nenhum tipo de produto. Então, para garantir com que esse produto também não tenha nenhum tipo de problema com algas, com esse tipo de coisa, também passamos por esse desafio, né. E aí a Interessante. gente também teve que desenvolver, olhar para dentro do nosso processo, entender quais eram as melhorias, obviamente respeitando todas as leis vigentes, né, mas como a gente resolver. Então, o nosso processo é uma série de detalhes que transforma o produto viável lá na ponta, né. Então foi uma série de acontecimentos que aconteceram na ponta, gosto de plástico na água, também foi outro, né. Quando a gente começou, a gente achou que fosse o primeiro filme que a gente fosse usar, já ia dar certo. Não, a gente foi lá, a gente foi o primeiro invase que a gente foi uma decepção. A gente foi tomar água, a água estava com gosto de plástico, Não, né. Aí a gente vai socorrer, quem vai nos socorrer? Né? Você não tem, por exemplo, um fornecedor, ele vai falar assim: "Não, mas eu não forneço para água mineral". Alguém fornece? Não, ninguém fornece para água mineral. Então todo esse trabalho de a gente achar, aí cai no nosso na nossa responsabilidade de achar essa solução. Então, eh esse foi o desenvolvimento, né, assim, nesse olhar, né, um desenvolvimento muito mesmo ali errando, acertando, até que a gente conseguiu de fato chegar nessa solução completa, né. Agora trazendo um pouco mais de olhar de produto, nós enxergamos 2 mercados, né, o mercado de
desse do galão mesmo de 20 litros, né, que é um mercado específico, e um outro mercado que nós enxergamos uma excelente oportunidade também, que é uma alternativa ao PET, né? Então, quando a gente olha, principalmente olhando para os galõezinhos de 5, 6 litros e 10 litros, também enxergamos uma dor nesse processo. Primeiro, um consumo muito alto de plástico, né, quando a gente olha para a sustentabilidade, e também a gente enxerga que não é um produto tão fácil do consumidor usar, Uhum. né? A hora de ele virar, ele é mais desconfortável, a boca do galão geralmente é grande, então você tem ali, dependendo da pessoa que vai virar, principalmente de 10 litros, ele não é tão fácil de utilizar. E aí nós desenvolvemos um produto patenteado, nós temos uma patente de uma caixa de papelão com um bag dentro, e você tem uma torneira que é reutilizável, né? Então, isso surgiu muito no olhar de resolver um produto, de trazer um produto para o varejo com mais sustentabilidade e mais praticidade, né? Então, como um complemento, como uma alternativa, principalmente em locais que você tem difícil acesso à água mineral, né? E aí eu digo, no litoral, né, que você vai precisar, às vezes vai para a praia, vai fazer uma viagem, você quer levar, por exemplo, 2 galões. Já é difícil, às vezes a pessoa já não tem a base, né, a base com a torneirinha para usar o galão. Você não tem o vasilhame. E aí ou você vai uma alternativa de pegar esse produto que é o 10 litros numa embalagem que não é tão prática de usar, ou você tem a alternativa de uma caixa que você consegue usar uma torneira, você pode na hora ali, né, só plugar essa torneira e tirar a água, sendo que você vai gerar muito menos resíduo, muito menos lixo e muito É algo mais. semelhante àquelas caixas de vinho, né? Exatamente. É parecido a A lógica. lógica é parecida. Sim. O que a gente enxerga de diferencial aí? Aquela embalagem, né, tradicional do bag-in-box, né, de vinho, ele vem com uma torneira já com uma válvula acoplada, Uhum. né, e funciona super bem. E a gente enxerga que isso também pode ser uma alternativa muito legal para a água. Mas quando a gente olha para um produto e água, a gente sabe que a margem é super apertada, o custo é super importante no negócio. Uma embalagem pode encarecer e inviabilizar o produto, né? No nosso caso, por ter a válvula, a torneira reutilizável, você pode reutilizá-la diversas vezes, você já está poupando praticamente uma torneira por uso, né? Que Interessante. a gente acha que é super importante. E o outro ponto é que o nosso processo de envase e a forma com que a gente produz, ela tem um custo mais baixo do que você já comprar os bags prontos e você fazer o envase desses bags. Então a gente enxerga essa alternativa, uma alternativa super viável para o mercado de água mineral. É 12 litros também? Essa já tem a versão de 8 Certo. e 12. Tá? 8 olhando para o varejo tradicional, Uhum. que a gente enxerga que vai ser o maior volume. E aí são lojas de todos os tamanhos, e 12 olhando para os atacarejos da vida que já estão buscando já volumes maiores. Então são volumetrias que trabalhar 12 no atacarejo e 8 no varejo tradicional. Muito bom. E questão de bebedouros, dispensers para armazenamento, como que foi o desenvolvimento deles? Perfeito. Aí olhando de novo no modelo, né, hoje nós atuamos 100% no mercado corporativo, né? Hoje o nosso foco principal é o mercado B2B. Uhum. Quando a gente olha para o mercado B2B e nós olhamos para essa inovação, a gente entende que a gente tem que controlar o sistema como um todo. E o sistema envolve também toda a caixa, de como você fazer o transporte desses bags. Então, são umas caixas contentoras que a gente utiliza para você poder fazer o transporte e empilhamento desses bags. Nós temos racks, os aramados, que a gente fala que fica ao lado dos bebedouros, né, no cliente, e temos também os bebedouros, são os dispensers, a forma de dispensar essa água e viabilizar o consumo no cliente. Todo esse trabalho foi desenvolvido também por nós, então nós desenvolvemos hoje um conversor, que a gente chama de conversor universal, que ele permite migrar qualquer modelo de bebedouro. Então, padrão que exista no mercado, você consegue tirar o galão e colocar esse conversor universal. E aí ali você coloca o bag, tem um sistema de perfuração, você consumiu o bag, você tira e coloca, e você coloca outro e coloca para esse utilizado para reciclagem, né? Ao lado de cada bebedouro, a gente tem um aramado que você comporta até 11 bags de 12 litros. Então isso facilita muito o abastecimento e a troca,
do produto lá na ponta, né? A substituição, você ir trocando um bag para o outro. Você não precisa toda hora chamar uma pessoa para fazer essa troca. E esses dispensers, eles foram muito pensados em facilitar tanto a troca, né, do produto, como também a higienização, né, dos bebedouros. E olhando para esse lado, e olhando para o mercado corporativo, por que eu falo que a gente olhou com o sistema como um todo? Porque hoje nós fornecemos esses bebedouros em forma de comodato, então a gente comodata para não trazer esse custo, esse investimento para o cliente. Nós fazemos toda a parte de higienização desses bebedouros, é por nossa conta também. A gente é responsável por fazer essa higienização, porque isso é fundamental para garantir. A gente enxerga que isso não precisa ser responsabilidade do cliente, sim, é responsabilidade de quem está fornecendo a água, para garantir com que a pessoa, qualquer colaborador chegue, só pôr o copo e vai ter uma água de qualidade ali na ponta. Então é quase transferir essa dor de água do cliente para nós. Nós viramos uma empresa especializada em garantir que todo o processo dentro do cliente seja resolvido, né? Então a gente olhou para o sistema como um todo. E isso viabilizou com que a gente conseguisse ter esses dispensers de forma comodatada, né? Assim, a gente comodata hoje, a gente não vende, a gente comodata, é o modelo de negócio que nós adotamos. E aí tem a facilidade também de o cliente não precisar tá pedindo água a todo momento, porque o nosso sistema, ele consegue fazer, a gente faz entregas programadas, ele se programa com antecedência, se vai receber 1 ou 2 cargas por semana. Em alguns casos ele recebe até 1 carga por mês, dependendo da forma que ele tem de armazenagem. A gente consegue fazer essa logística programada, e para isso a gente teve que estruturar como a gente armazenar isso dentro do cliente, como armazenar isso ao lado dos bebedouros, para com que ele de fato não se preocupe o mínimo possível com a água mineral. Até a quantidade de vezes que ele pede é uma preocupação da Água Origem. Então, para ele não ficar toda hora, cada 2, 3 dias, me traz mais água, me traz mais água. Não, a gente já faz uma entrega programada para facilitar toda essa gestão, né, da hidratação dentro das empresas, né? Bom, Felipe, dos produtos eu acho que falta a gente falar do sachê. Uhum. E se você tem algum novo produto, né, em desenvolvimento, pode falar um pouco pra gente, por favor. Sempre nós seguimos uma linha dentro da Água Origem de trabalhar com as embalagens flexíveis, né? Então é isso, a gente achou o grande mercado que a gente atua hoje é o mercado dos 12 litros, né? Que a gente já falou um pouquinho, depois a gente pode explorar um pouco mais. Aí a alternativa do varejo que nós estamos trazendo agora, que a gente vai estar indo ao mercado já agora, talvez ainda no primeiro semestre desse ano, com 8 e 12 litros no varejo, né? E um produto que nós já atuamos, um produto bem de nicho, mas que a gente tem visto uma boa aderência, que é o Sachê Gol, né? O que é o Sachê Gol? Sachê Gol é uma embalagem, é um sachê de água mineral de 200 ml e voltada aí para consumo principalmente para o mercado esportivo, né? Por que do nome Sachê Gol? Né? Porque o gol é para dar movimento, as pessoas se movimentando, e aí a gente está falando de corridas de rua, a gente está falando de corridas de montanha, estamos falando de bike, né, de pedal, esse mercado muito mais voltado para movimento, né? E qual que é a vantagem? Mais uma vez, olhando principalmente a sustentabilidade, né? As pessoas estão pedalando muitas vezes, né, em lugares maravilhosos, em lugares legais, fazendo corrida também de rua, mas a gente entende que está na cidade. E aí a vantagem é que a pessoa, é fácil dela tomar, ela vai só abrir, né, ali um picotezinho, vai tomar, e isso aí ela pode guardar no bolso, pode virar um resíduo bem menor e ficar muito mais fácil ali dela jogar isso depois no lixo e garantir com que esse produto não vire um monte de plástico jogado no chão, né? E quando a gente está falando também de natureza, enfim, nesse tipo de esporte, também é a mesma situação. E além disso, ele é muito fácil de você levar.
né? Então você vai sair para uma corrida, você consegue colocar no bolso, você consegue colocar numa mochila, é fácil de você levar, ele ocupa pouco espaço. Você acha que ele para não para substituir, mas é uma alternativa ao copo? E eu acho que é uma alternativa ao copo em algumas situações, né? Uhum. Principalmente nessas situações do outdoor, quando a gente está falando do consumo Sim. fora né, de casa, fora de eventos, em eventos, mas eventos ali abertos, né? A gente também já fez parcerias, já foi para shows, já que funcionou muito bem, porque aí você também não tem um problema de ter alguma coisa cortante, ter alguma coisa perfurante, né? Então ele não causa nenhum tipo de problema nesse sentido. Então, em eventos também a gente enxerga uma boa oportunidade de tá fornecendo esse tipo de produto, né? Então, acho que essa é uma. Hoje a gente patrocina muitas corridas de rua, a gente incentiva muito o esporte. Acho que a Origem também tem esse viés de patrocinar o esporte, e esse produto ele veio com muita força, tanto para ter essa alternativa quanto para fortalecer a nossa marca aí nessa pegada da sustentabilidade também. Legal. Algum produto que vocês estão desenvolvendo também? E esse de 8 litros que você falou, ele vai ser só na caixa ou ele vai ter um bag também de 8 litros vendido para colocar no bebedouro? Ele vai ser, a princípio, só na caixa. Tá. É, nós temos sim alguns produtos aí saindo do forno, né? A gente olha uma possibilidade grande de ter um bag menor, mas aí sem a caixa, Uhum. né? Que é um produto que a gente está olhando talvez para o mercado de 3 litros aí, que eu acho que pode ser uma alternativa, uma embalagem flexível para ir para esse mercado. Legal. E um outro produto também, e outra linha que nós estamos indo também na família do Sachê Gols, aí é uma linha não de água mineral, mas de produtos ali voltado mais para hidratação, né? Então a gente também pode tá já em iniciativas aí de desenvolvimento de uma água funcional, tá? Que seria um complemento também de linha, um complemento voltado pro esporte, né? E aí quando a gente vai para o varejo tradicional, o bag-in-box nós já falamos de 8 litros e 12 litros, Hum. né? E quando nós estamos olhando para o mercado do 12 litros, a alternativa de dispensa, porque o bag ele é uma forma que a gente não vai mudar, né? Aquilo que eu falei, a gente já trabalhou no filme, que é o coração. O bag é o Uhum. coração, né? Porque ele envolve água, ele tem contato com a água, ele tem um problema no transporte, é onde pode dar o problema. Mas a forma de viabilizar também o projeto são os dispensers. E nesse sentido a gente está também com uma inovação, trazendo os dispensers cada vez mais modernos, dispensers mais novos, mais leves, para diversas alternativas, mais baratos. Então a gente tem dispensers hoje de R$ 40 e dispensers de R$ 1.500. Então o Entendi. nosso range de oferta de dispensers hoje, e aí vai desde um simples dispenser, que é o mais simples, que é a torneira Uhum. reutilizável, que a gente vai usar nas caixas com essa caixinha do bag box, e desde um dispenser mais high-end, que é um dispenser que você tem água quente, água gelada, água natural, então você consegue ter alternativas ali, né? Muito ampla do fornecedor escolher aquilo que ele quer. Temos dispensers normais que não gela água, que é só água natural, enfim, temos um range de opções aí para É bem interessante, porque é um portfólio muito grande de produto, muito além da commodity, né? muito, porque no fim do dia é isso, né? A gente É, tem que trazer opções, tem que sim. trazer, né, situações melhores de uso para o cliente. E nisso, eu acho que ter opções é a melhor forma de Sim. você agradar, né? Aí a maior parte do público, né? Que eu falei, o bag em si é o mesmo, mas a forma de você consumir muda muito. Então não ficar focado só na bebida, né? Eu achei interessante, Uhum. esse negócio. Eu vou retornar um pouquinho aqui só para a gente falar, que eu acho importante, sobre a questão de fiscalização, Uhum. né? Como que foi para a ANM e a Anvisa Uhum. sobre esse produto disruptivo, né? Toda essa cadeia disruptiva. Como que foi a fiscalização? Quais foram os problemas enfrentados? Você teve dificuldade? As agências não entendiam muito bem? Criou algum obstáculo para você? Fala um pouquinho, que eu acho que isso é bem importante. Ótimo. As agências são muito. A lei é muito clara, né? E Uhum. eu acho que e o entendimento também dessa lei por nós também é importante, né? Obviamente, para a gente poder traduzir, né, um novo produto, uma nova solução e a se adequar
à legislação vigente. Então, eu acho que foi um desafio, sim, inicial, né? Porque é um produto novo, é um produto que os próprios legisladores, os fiscalizadores, às vezes não conhecem, às vezes ficam na dúvida de como fazer esse processo, de como viabilizar, mas a gente tentou, no máximo possível, já trazer todos os argumentos e todas as documentações que são importantes, e aí sim, em loco, em visitas, demonstrar e se adaptar, e nós fomos adaptando o nosso projeto para se encaixar dentro das necessidades tanto da vigilância quanto da ANM, da vigilância sanitária quanto da ANM, enfim, e também na parte do meio ambiente também, né? Então, isso tudo, eu acho que foi um processo que não foi fácil, mas a gente conseguiu aí passar por essa etapa, e já estamos aí desde o início da primeira homologação, foi em 2013, nós já estamos em 2026, há mais de 13 anos aí homologados, e até hoje sem nenhum tipo de problema, uma boa relação com os órgãos. Obviamente que nós também sempre escutamos e estamos abertos a melhorias, né, do nosso processo, mas eu acho que a vantagem que nós temos é porque o nosso processo, de fato, ele é um processo seguro, né? Uhum. A gente, o nosso processo de invase, a nossa forma de invasar a água hoje é um processo extremamente seguro. Então, isso também eu acho que passa uma confiança muito grande para os órgãos também, né, que estão fazendo a fiscalização. Legal. Eu estava pesquisando recentemente as tabelas de alíquota do ST, acho que é importante a gente falar sobre isso também, e eu vi que já consta lá o bag 12 litros, né? Sim. Isso daí foi um incremento relativo a vocês, porque provavelmente são os únicos do Brasil, né? Ou Sim. tem alguma outra empresa no Brasil? Não, nós somos a única empresa, Sim. né, Uhum. que atua com bags de água mineral. Qual que foi o ponto? É a pesquisa, né, de mercado, né? Sim. Como a gente atuou em alguns pontos, alguns varejos, e a gente acabou aparecendo dentro dessa pesquisa, e obviamente que aí o preço foi enquadrado dentro da nossa, da ST. Obviamente que o produto é ST, né? Uhum. A única diferença é que em alguns lugares onde a gente já comercializou o produto no varejo, ele aparece já com a pauta, né, que é com o valor definido mesmo de mercado. E em alguns estados que a gente não tem a pauta, a gente trabalha com MVA, Sim. né? Que aí, dependendo do estado, dependendo da situação, é um percentual, né? Então, mas não foge, né, a nenhum tipo de regra da tributação. É verdade. Essas tabelas que eu falei da alíquota, na verdade, é o valor de pauta que eu vi. Porque Exatamente. É isso o mesmo. ST são para todos, né? Mas a Aham. pauta, sim, né? E Exatamente. acho que E tem algum benefício essa embalagem fiscal? não, Algum... nós tentamos um benefício em algum momento, Uhum. principalmente em São Paulo, para tentar um enquadramento de redução da alíquota, como foi feito no galão, né? O Sim. galão em São Paulo ele tem uma redução da base, né? Então a tributação caiu para 7%, de 18 para 7%, mas a gente não conseguiu apesar de ser o produto que estava no mesmo posicionamento, brigando pelo mesmo mercado, a Uhum. gente entendia que o nosso produto também poderia ter essa redução, mas não houve a redução. Então, hoje nós não temos nenhum benefício tributário, né? Perfeito. Vamos. Você já falou um pouco disso que eu vou te perguntar aqui agora? Falou bastante, mas eu vou ser bem direto ao ponto. Qual é a real vantagem do seu principal produto, que é o bag de 12 litros, em relação às embalagens tradicionais? Se puder me falar. Você já falou um pouco, Sim. mas vamos direto. Bom, o primeiro ponto Hum. é a sustentabilidade. Eu acho um olhar da sustentabilidade, eu acho que é a maior vantagem. E aí eu estou falando de sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, como sustentabilidade econômica também, né? Então, a gente brinca, né, que menos do que o bag, né, é quase você levar água na mão, porque você reduziu o máximo possível do consumo de embalagem, né? Porque ela é flexível, ela não tem parede, ela não tem rigidez, ela não tem sustentação, né? Então, quando a gente olha e você faz análise de qualquer outro produto, do galão, do PET, de qualquer outro produto que existe no mercado, a gente está falando aí de uma redução de basicamente aí 70% a 80% no consumo de plástico. Então, isso para nós é a grande revolução. Eu acho que é o que a gente mira para médio e longo prazo, é que talvez mais ter
um modelo de negócio que você já está à frente, olhando para essa questão da sustentabilidade. Acho que uma das grandes críticas, né, ao mercado de água mineral é o plástico. E a gente entende isso, a gente sabe que isso é uma dor. E obviamente que ao mesmo tempo é fundamental ter o mercado, ter água mineral, né? Ainda mais muitas regiões, muitas situações que isso é saúde, né? É sinônimo de saúde. A água mineral é sinônimo de saúde. Então a gente tem que equilibrar, né, essa sustentabilidade do lado da saúde, do lado humano, com a sustentabilidade ambiental. E também a econômica, porque também não adianta ter uma água extremamente com uma embalagem que vai ficar muito caro o produto na ponta, que vai inviabilizar o consumo, né? Então, acho que os 3 pilares que a gente enxerga da vantagem competitiva do bag em relação às outras embalagens é essa. Ter uma embalagem que consome menos plástico, que você tem um acesso, um preço acessível, um preço competitivo, e ao mesmo tempo você consegue aí viabilizar um produto de qualidade lá na ponta para o cliente final e gerando aí, tendo um impacto que é o mais importante, é o impacto na saúde humana, né? E viabilizando que a água mineral continue sendo esse produto valorizado e continue sendo um produto cada vez mais importante aí para as pessoas, né? Para o mundo, né? Bom, então redução de plástico, você também fala que é 100% reciclável, né? 100% E reciclável. por que não biodegradável? É como toda a inovação, né? Sim. A gente tem que partir por, né? Etapa por etapa, né? E nós acreditamos que futuramente vai ter uma embalagem aí que a gente consiga. É uma iniciativa que nós já estamos conduzindo também, ainda bem em estágio inicial, né? Mas nós estamos buscando alternativa para ter uma embalagem cada vez, se não for a reciclável, a biodegradável 100%, mas cada vez ser mais fácil de reciclar, Uhum. né? E que tenha menos consumo de energia nessa reciclagem desse material. Então, isso é uma constante para nós. Eu sempre falo, né, que tem o motor 1 e o motor 2, né? O motor 1 é o que a gente está rodando hoje, mas a gente tem que estar olhando sempre o motor 2, porque daqui a pouco esse motor 1 vai pifar e a gente tem que estar com o motor 2 já pronto para rodar. Então, acho que nesse sentido nós vamos estar aí buscando. Hoje não tem essa alternativa, a gente não utiliza porque nós não temos essa alternativa ainda, mas a gente vê muitas iniciativas e eu acredito que logo mais a gente vai poder usufruir dessa embalagem aí 100% biodegradável, né? Perfeito. Agora, vocês eliminaram os distribuidores, né, os intermediários, né? Qual foi o impacto real nas suas margens e por que e como vocês optaram pelo B2B? Ótimo. Uma coisa está ligada com a outra, né? Assim, não é que a gente, por opção, né, a gente foi lá e falou assim, não vamos ter distribuidor, vamos matar o distribuidor no nosso negócio. Eu acho que não foi essa a intenção inicial, mas sim foi uma questão de sobrevivência mesmo. E o B2B também, né? Ele surge de que forma? Como uma inovação, ele tem que estar com o ambiente controlado de ponta a ponta. A alternativa B2B foi a alternativa que veio como sweet spot, veio como ponto ideal para nós. Por quê? Porque eu consigo controlar o processo de cabo a rabo, né? Consigo controlar ele desde da minha produção até a entrega final e até a higienização do bebedouro. E aí eu consegui medir e melhorando, identificar onde estava a dor do processo, né? E se eu fosse através de um distribuidor, naturalmente ia se perder, porque eu não ia ter acesso a essa ponta, não ia ter acesso ao cliente final e ao consumo entender o que estava acontecendo lá com o produto. Entendi. Né? Então essa foi a forma da gente conduzir. Por que o B2B? Porque o B2B me dá escala. O B2B eu entro numa empresa com uma escala muito boa. Então, e essa escala eu digo em tanto de volume, ele traz um bom volume, como escala de logística e de distribuição. Né? Então eu consigo atender diretamente esses produtos diferente do consumidor final, que ainda a gente está indo para um caminho também de expandir isso para o consumidor final. Eu ia fazer essa pergunta agora, se vocês estão caminhando para Nós isso. estamos caminhando para isso, mas num modelo muito similar ao modelo. Porque eu te fiz uma pergunta sobre o impacto nas suas margens, mas você não tem comparativo ainda até para você me responder. Porque assim, entre nós, esse foi o ponto-chave. E você controlar o cliente, e aí a consequência disso foi o quê? Já tentando responder uma parte da sua pergunta.
foi trazer. Como a gente acabou não tendo distribuidor, né, na cadeia, obviamente que a gente agregou mais valor no processo, né? E isso trouxe para nós hoje um modelo de negócio com margens muito mais altas do que margens que a gente enxerga em outros mercados de água mineral, em outros modelos, né? Porque a gente conseguiu capturar essa margem inteira e também trouxe um olhar novo para o setor, né? Qual que é esse olhar novo? Pô, o setor passa a ser o vendedor, né? Passa a vender, passa a atender o cliente final, passa a você ter uma consciência do que está acontecendo na ponta. E isso para nós é também uma disrupção, né? E é um modelo que a gente acredita muito para o futuro. E por quê? Porque em paralelo a isso estão surgindo as novas tecnologias, né? Isso que é o interessante da inovação. E a inovação, ela permite você a disruptar modelo de negócio, Uhum. né? Todo mundo fala, pô, mas você vender lá, entregar comida em casa, né? Não é uma coisa nova, tão nova, mas para você escalar isso, você conseguiu escalar com tecnologia, né? Você fornecer diretamente para a empresa, por que não conseguia fazer isso anteriormente? Porque como é que você faz isso com o galão? Como é que você vai manejar o retorno do galão? Como é que você vai armazenar um monte de galão dentro da empresa se eles não têm espaço? Então a tecnologia, ela viabilizou a gente ter um modelo de negócio diferente. O bag viabilizou a gente atender. É que aí entra a questão da logística e a distância, né? Porque aí vocês Isso. conseguem entregar em locais que são A bem gente, mais a distantes, gente tá né? rodando, a gente tá falando de 300 Porque quilômetros, existem um raio muitas empresas que atendem também o B2B no galão, mas fica mais mais regionalizado, regionalizado. Então a né? gente consegue ampliar essa, Sim. essa atuação, escalar isso, que é a mesma situação que eu trouxe lá da questão da entrega de comida. Você consegue fazer ali naquele local, mas você escalar isso de uma forma diferente, você precisa ter uma forma diferente de fazer, porque aquele Sim. processo não permite. E o galão, o bag, ele ajuda muito Sim. nessa escala, né? Eu acho importante eu frisar aqui o B2B, porque às vezes é uma sigla que nem todo mundo conhece, né? É uma venda direta para o consumidor final, pessoa jurídica. Vender empresa a empresa, direto, né? É isso aí. É o business to business, né? Exatamente. Então, perfeito. Agora, para a gente já ir passando pro último bloco, eu queria que você me falasse sobre o serviço, né? Que você já falou um pouco também, mas agora direto sobre como é que é esse modelo de serviço de vocês, né? Que é os programas de higienização dos bebedouros, treinamento nas empresas. Falar um pouquinho que também, além de vender uma embalagem, vocês também vendem os dispensers, tem alguns outros produtos e também vende o serviço. Então, isso eu acho muito importante Isso é muito falar legal. sobre isso, porque é muito disruptivo. No fim do dia, não sei, até assim, eu vou uma provocação aqui, né? A gente não, no fim, a gente não está vendendo o produto, né? Nós estamos vendendo um serviço, né? Perfeito. Hoje a gente vende, eu até brinco, né? Que a gente tem o software as a service, né? Que é o modelo SaaS, né? Quando a gente, o modelo de software, antigamente você vendia licença, manutenção, hoje você vende serviço. Você paga mensalidade lá e vai estar fornecendo, né? No Microsoft é assim, né? Se Uhum. você tem lá o Windows e tal, antigamente tinha uma licença, hoje você não tem uma licença. Você paga uma mensalidade Isso. e você tem acesso à nuvem, você tem acesso a um pacote ali de soluções, tal, tal, tal. O nosso modelo que a gente acredita na água é isso também. Ele está pagando por quê? Está pagando uma garantia de abastecimento, está pagando uma garantia de qualidade de água para os colaboradores. Ele tá pagando um serviço, ele não está pagando água em si, ele está pagando o quê? Uma hidratação de qualidade para os colaboradores de uma forma extremamente fácil, simples, onde ele não tenha nenhum tipo de dor de cabeça. E para a gente fazer isso, eu tenho que prestar serviço para ele. Eu tenho que oferecer o serviço. Qual que é o serviço? Eu tenho que oferecer um serviço que é o aluguel dos bebedouros, que a gente não aluga, mas a gente comodata. Então ele não precisa ficar, deu um problema no bebedouro, ele manda para a gente. A gente faz a recarga de gás, a gente faz a troca, a gente faz a manutenção, se for preciso. A gente gerencia toda a questão de higienização dos bebedouros, e aí a gente faz toda a anotação ao lado dos bebedouros, a data, o dia que foi higienizado, quem fez a higienização, e isso tudo controlado e rastreado. A gente envia todos os meses os laudos mensais da água por um laboratório credenciado pela Anvisa, pelo Inmetro. Para quê? Para ele poder ter certeza que aquela água que ele está fornecendo para o colaborador dele está lá no documento Ah, dele no o dia a laudo que dia. vocês mandam é
Um laboratório externo. externo. É tipo uma contraprova, não é Da prova, não é o interno. exato. Interessante isso. Mensalmente, por quê? Porque isso também valida o nosso trabalho e Hum. também respalda a empresa em relação à qualidade da água que está sendo fornecida. Sim. Né? Então é um trabalho muito especializado, é um serviço muito especializado. Então, quando a gente fala de serviço, de fato, a gente enxerga como uma necessidade e uma forma de fato, você ter um modelo de negócio vencedor. Né? É, hoje a gente, em muitos clientes que nós não enxergamos que a gente vai conseguir garantir essa qualidade, às vezes a gente prefere não fornecer também. Por quê? Porque isso vai contra a nosso propósito, né? A nossa missão, obviamente que a gente precisa vender, a gente é pressionado por vender, mas tem situações que a gente fala, "Pô, ali é melhor resolver de uma outra forma. Né? A Água Origem, ela preza por quê? Por ter excelência. Né? Então, os nossos clientes hoje são grandes clientes multinacionais. Então, a gente está falando de clientes mesmo que prezam por qualidade, estão muito preocupados com a qualidade da água dos colaboradores e também com a sustentabilidade. Né? Vai ser um grande desafio escalar para o consumidor final, pessoa física, né? Mas Sim, é interessante, muito bom. Como tudo foi até agora, né? sim, Pelo que você exato. está contando aí. É, como é que vocês fazem essa parte da comunicação, né? Então vamos dizer assim, é reciclável, é sustentável, né? Tem um menor consumo de plástico por litro, né? Uhum. Como que vocês fazem essa comunicação e os seus clientes, eles entendem isso? Uhum. Se você puder me Ótimo. explicar. Dentro das empresas, né, hoje no mercado corporativo, você tem diversas áreas, né, Uhum. de atuação. Né? Então, você tem você tem a parte do meio ambiente, você tem a parte da segurança do trabalho, a gente tem a parte do RH. Então, dependendo com quem a gente está falando, qual é a área e a formação dessa pessoa, a gente já endereça um tipo de dor. Então, quando a gente vai falar da sustentabilidade, obviamente a gente está falando diretamente com o pessoal de meio ambiente. Aí fica muito fácil deles entenderem, né? O que é pegada de água, o que é pegada de carbono, o que reduz de emissão. Então, nós temos uma planilhinha lá hoje, né? Nós temos uma pessoa na empresa hoje que domina esse assunto e que faz todos os cálculos, inclusive de impacto que vai ter naquela empresa, de acordo com o consumo que eles têm de água. E a gente consegue fazer isso e medir e provar que eles vão ter uma redução ali na pegada. Mas então vocês estão sempre comunicando isso para os clientes? Sempre comunicando, mas de uma forma hoje muito direcionada, muito ainda one-to-one. Né? A Origem não tem uma comunicação massiva, é uma comunicação muito direcionada. Né? A gente comunica isso para o cliente, a gente comunica com o pessoal da segurança do trabalho em relação à segurança do trabalho, que aí qual que é o risco e quais são as vantagens quando comparado o bag de 12 litros com as outras alternativas de mercado. Né? E quando a gente vai para o RH, que também é muito legal, que é a parte da saúde mesmo, né? E aí até defendendo um pouco o nosso legado aqui da água mineral, né? Contra filtros, contra outro tipo de soluções de água. E onde a gente enxerga que a água mineral ainda tem propriedades que só ela tem. Então a gente defende esse lado de você estar consumindo uma água mineral e estar fornecendo uma água de qualidade para os colaboradores. Então a gente atua nesses 3 níveis praticamente aí dentro da comunicação da solução da Água Origem. Quero te fazer uma pergunta agora, que é o seguinte, né? Todo esse serviço, esses processos que você está falando, ele vai gerar um custo extra, uma demanda extra de mão de obra, né? Uhum. Você acha que isso encarece muito o seu litro em relação às embalagens tradicionais? Uhum. Acho que é uma dúvida que Boa, quem está assistindo excelente, vai gostar de saber. excelente. Uhum. Zé, hoje, quando a gente olha diretamente água por água, né? Sim. Qual que é o preço, às vezes, de uma embalagem nossa versus um galão, enfim. Em alguns momentos pode até ser que o galão seja mais em conta quando a gente olha produto por produto. Sim. Mas quando a gente olha por um olhar de serviço, por tudo que está em torno, é aí que a gente está falando dos bebedouros, Perfeito. quando a gente está falando que é essa conta que a gente tenta mostrar e trazer o impacto, os riscos, os possíveis passivos que pode acontecer, Uhum. e a gente formata isso tudo, o bag fica muito mais competitivo. Né? Ele garante muito mais segurança e competitividade do que as outras embalagens. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque a gente está, de uma certa forma, tirando um grande peso da empresa no investimento em bebedouro, tirando um investimento em a manutenção desses bebedouros,
tirando peso na higienização desses bebedouros. E aí muitas pessoas falam assim, mas eu gasto pouco. Eu gasto pouco, mas aí muitas pessoas não estão fazendo também, né? Aí a hora que a gente vai ver, não gasta, mas você também não está fazendo a higienização da forma que deveria ter sido feita. Então, de um lado, vai escapar, né? Assim, agora, se a empresa preza por qualidade, quer garantir qualidade, está fazendo tudo certinho, a gente não tem dúvida que a nossa solução é muito competitiva. Entendi como a sua ideia é perfeita. É um serviço, né? Sim. Toda pessoa está pagando por esse serviço e não pela commodity em si, isso aí. né? Interessante, muito disruptivo mesmo. E o que você acha que inteligência artificial, automação, rastreabilidade, o que você acha que todas essas tecnologias que estão vindo vão influenciar nesse seu modelo de serviço que é diferente? Fala um pouco pra gente, por favor. Eu vejo isso aí olhando mais para longo prazo mesmo, mas muitas coisas acontecendo agora, né? Uhum. Primeiro que eu vejo, sensoriamento, né? IoT, né? Que a gente fala aí de internet das coisas, são sensores. Cada vez mais baratos, cada vez mais viáveis, cada vez mais conectados. Eu acho que como máquina de lavar roupa, micro-ondas, né? Que já estão ali conectados na rede, Wi-Fi, eu tô vendo já os bebedouros também vindo com sensores. Todos os bebedouros vindo com sensores. E aí, o que isso replica isso aí? Facilidade na manutenção preventiva. Então, a gente vai conseguir identificar antes se aquele bebedouro vai ter algum tipo de problema. A gente já se antecipar e fazer uma troca e já reduzir o nosso custo de manutenção com esses equipamentos. E, obviamente, também ter um serviço melhor para os clientes. Um outro ponto que eu vejo que vai disruptar também é sensor de consumo de bag. Então, eu acho que essa cadeia vai ficar automática daqui a pouco, porque a gente vai conseguir já saber se ele usou 3, 4, 5, 6 vezes ali naquele ponto, ele já dispara para abastecer. Então, vai ter uma inteligência de abastecimento também, que com o IA a gente vai conseguir fazer essas recomendações de abastecimento de uma forma muito mais preventiva, se antecipando onde precisa de mais água, onde não precisa de E mais às água. vezes até a distância, né? Vocês vão poder controlar sem ter que um funcionário de vocês Não, é fazer o isso. serviço. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho Sim. que a gente está se antecipando com tecnologia, sem precisar ter uma pessoa olhando que, às vezes, o próprio humano tem a falha, né, no processo, né? Não consegue captar tudo agora, porque são vários bebedouros espalhados por vários lugares, então eu enxergo um potencial muito grande de disrupção aí, né? E quando a gente olha, e aí trazendo um pouco do mercado B2C, né, agora é business to consumer, né, que seria para atender mesmo o consumidor final, o que eu vejo no modelo? Hoje eu já atendo clientes em São Paulo, B2C. Felipe, mas como que você atende para entregar lá, né, para uma pessoa lá dentro, um cliente lá dentro de São Paulo? Você tem um CD, você tem um distribuidor? Não. A gente casa uma entrega que vai para uma grande empresa, já manda o volume, que a gente tem entregas programadas semanalmente. Eu já mando esse volume dedicado para essa pessoa. E de lá, através hoje desses aplicativos de transporte, aplicativos móveis, a gente já programa para essas pessoas coletarem no caminhão e já entregar direto na casa do consumidor. Então, é tecnologia se sobrepondo sobre a distribuição e permitindo que eu não preciso ter estoque e eu não preciso ter uma pessoa dedicada nossa para fazer isso. A gente usa tecnologias de terceiros e para poder fazer a entrega no consumidor. Mas eu conseguiria fazer isso, mais uma vez, eu conseguiria fazer isso com o galão? Não. Por quê? Porque o galão você vai ter que buscar uma embalagem, trazer a outra. O meu não tem retorno. Além disso, a nossa embalagem permite você armazenar. Eu vendo de 10 bags para esse cliente. Eu não vendo um bag só, eu vendo 10. Então, quando ele tem 2 ou 3 bags, ele já me liga, ele já me manda, ele já faz o pedido dele. Ele já entra em contato com a Gorija através do WhatsApp, pede. A gente já programa para ele quando que vai ser essa entrega e já faz a entrega. Então, é um modelo de escalar o B2C usando tecnologia. Então, acho que a tecnologia ela permite você disruptar o modelo de negócio. Mais uma vez, né? A tecnologia ela é a camada que é o meio para você fazer a disrupção. Novamente, a gente está falando do serviço, né? Serviço. Interessante. E agora, sim, a gente está caminhando já para o bloco final, né? Eu vou te fazer algumas perguntas aqui para esclarecer. Vocês estão prontos para transferir essa tecnologia agora? Como que funciona, né? O que vocês vão entregar? Como é que vai ser o que a empresa precisa ter? Fala um pouco mais para a gente entender esse
sobre essa expansão que vocês pensam, né? Muito. Como nós, é conhecido no mercado, né, Uhum. a água, por mais que a gente consiga, nós ampliamos o raio de atuação, nós enxergamos que existe um potencial muito grande de aplicar esse conhecimento, de aproveitar esse conhecimento para levar essa solução para outros mercados, para outras regiões onde nós não atuamos, né? Nesse sentido, hoje a gente se sente muito seguro, né? E muito confiante para poder repassar esse modelo, replicar esse modelo para outras fontes, né? E como que a gente Mas assim, de forma direta ou na estrutura de white label, que é. Como que vai ser? né, Explica. isso a gente ainda está, assim, a gente não tem claro ainda se é uma forma, a gente enxerga que poderia ser uma forma de white label, sim, também, Uhum. e poderia ser uma forma com uma marca única, né? Mas O white label também, só para deixar claro para quem não conhece o termo, é uma empresa produzir um produto com o rótulo, né, as informações de outra empresa, né? o que a sensibilidade do modelo, Uhum. tá? A sensibilidade do modelo é a comercial e distribuição, né? Então, a partir do momento que a Água Origem acaba, se ela for responsável por estar trabalhando mais na ponta, em ajudar a comercializar, em estar atuando na comercialização na ponta, a gente enxerga que ter uma marca própria, ter a marca Origem faz todo sentido, manter a marca Origem. Mas se a gente pegar um parceiro que queira ele ir a mercado, ele conquistar, ele fazer essa ponta, usar essa referência, a gente enxerga que aí a marca própria faz muito sentido. Sim. Então, Mas aí vocês iriam transferir, ia combinar. Vocês estão protegidos por patente, por alguns produtos, né? o modelo, na verdade, Seria um royalty, algo assim? seria um modelo de transferência de tecnologia mesmo, né? Com um royalty. Com royalty e aí passando todo esse aprendizado que nós tivemos ao longo, né, desses mais de 10 anos aí, Sim, que são enormes, são muitos, a gente apoiar esses envasadores e transferir essa tecnologia para eles através de fornecedores homologados, através de parceiros dos equipamentos, através de know-how do processo produtivo, de legislação, né? Então, tudo que a gente fez, na verdade, é transferir isso e replicar isso lá para um terceiro. E assim, se a gente tivesse tido essa oportunidade, de fato, de poder contar com isso lá atrás, para nós teria acelerado muito o nosso trabalho. Então, acho que, mas qual que eu posso fazer? Cada um é livre, né? A gente sabe que o mundo, as pessoas são livres para fazer o caminho que quiserem, né? Mas o que a gente enxerga de oportunidade muito grande é acelerar, né, a introdução do bag, que com certeza absoluta com nós vai ser muito mais rápido do que tentar fazer sozinho e muito mais barato também, né? Porque aí envolve toda a parte de dispenser também que nós já investimos, em moldes, em como usar o bag, em cadeia de fornecedores, em suprimentos, em como produzir isso da forma correta. Então, e até a parte comercial mesmo, de como vender, de como ir a mercado, de como distribuir. Então, acho que a gente tem esse know-how e a gente está querendo que isso vá para o mundo, né? Que aí não fique só preso na gente e a gente consiga transferir isso para as outras regiões, para outras pessoas terem acesso a esse produto, a essa tecnologia. perfeito. E agora uma pergunta que eu acho que todo mundo quer ouvir essa pergunta e a sua opinião sobre ela. Você acha que o bag vai substituir o galão ou eles vão coexistirem? Zé, eu não acho que o bag vai substituir o galão, mas o galão deixou de ser a única opção, né? Hoje nós temos uma alternativa. Então, ele não é mais o padrão único, Uhum. né? Para quando a gente está falando de outros, desse mercado, principalmente de volume, né? De volume de água e esse perfil de consumo. E ao mesmo tempo, eu acho que é uma forma a gente tem que abrir um pouco a cabeça, né? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa. Todo modelo de negócio, todo produto, ele precisa passar por inovação. O mercado pede, porque a gente convive com aquelas dores, mas até algum momento. Chega algum momento que essas dores vão surgindo soluções e quem não dá o passo para frente
vai ficando para trás, né? Em termos de posicionamento de mercado, em termos de futuro. Eu acho que, principalmente para as fontes, né? Ter acesso a um modelo que você pode sim fazer uma venda direta, você pode sim melhorar a sua margem de contribuição, melhorar a sua margem de lucro através de uma outra solução, eu acho que é um caminho. É um caminho de sustentabilidade, né, do setor. Então, eu vejo isso como uma alternativa. E aí, obviamente, que tem alguns nichos, tem alguns mercados, tem algumas situações que o galão vai permanecer, mas eu acho que tem algumas situações que o bag vai ser muito mais aderente do que o galão, né? Então, eu acho que eles vão coexistir por um tempo e futuramente aí eu não sei como é que vai, né? Podem surgir Pode outras surgir embalagens outras também, embalagens, né? outras alternativas. Eu acho que o mercado tem essa dinâmica, né? De qualquer forma, é uma opção de aumentar um portfólio, né, de produto. Eu acho que é mais uma opção, né? Acho que esse é o ponto, né? Sim, Acho sim. que é mais uma opção. Acho que quando a gente está falando de água mineral, ter um mix completo seria o mundo ideal, né? Você poder... Porque no fim do dia, o custo, o caro é vender, Sim. né? Todo mundo sabe, o caro é o comercial, é você fazer a venda ali, que é esse que é o X da questão. Então, quanto mais preparado você está, mais alternativas que você tem, mais chance de vender você tem, né? Nós tivemos já alternativas que nós tiramos filtro de água. Alguns clientes. Nós não brigamos nem com o galão, brigamos com filtro de água mineral, de filtro de água de parede, de água de... Interessante isso. Me fugiu essa pergunta aí do filtro, que Então, realmente muitas empresas optam por isso, né? É mais fácil, né? mais uma alternativa. Por que trouxe? Porque para aquela ocasião servia melhor, né? Então teve problema com manutenção de filtro, teve problema com a qualidade da água que estava chegando, né? Região de água que não estava água boa, então precisou ir para o mercado de água mineral, mas ele não queria o galão e foi o bag, adotou o bag, cliente nosso até hoje, né? Muito bom. Então tem alternativas aí, que a gente enxerga boas oportunidades aí para ter mais uma opção. Perfeito, Felipe. Muito obrigado. Aí agora eu vou te passar um presente. Aqui, ó. Muito obrigado. Produção. Esse presente aqui é da IG Máquinas, que é a patrocinadora do episódio. E é um presente para você, o entrevistado de hoje. Muito obrigado. Obrigado a IG aí Você conhece a IG, né? Conheço. E também queria agradecer aí a oportunidade de estar participando, a gente poder compartilhar conhecimento. Acho que isso é sempre muito, muito, muito bacana. Isso eu também agradeço mais uma vez. Foi muito bom. Acho que é um... Deixa eu te ajudar aqui. Na verdade, ele é por aqui, ó. Aí, desse lado aqui. Ah, que boa. Você gosta de... Opa, aí sim. Você gosta de churrasco? Ah, sou apaixonado. Então tá bom. Coisa linda. Que bacana, hein? Bonito, né? Muito bonito. Muito legal. Uma tábua, uma faquinha, ótimo. Muito obrigado. Então é isso. Estamos finalizando o episódio número 2 do Invase em Foco e eu gostaria de deixar claro para vocês que vai ter um link na descrição do vídeo para poder acessar, conhecer os produtos, né, os vídeos que vão mostrar todos esses produtos que o Felipe falou, para vocês entenderem melhor, complementar tudo que a gente discutiu aqui. E vou deixar também um contato, alguns links para poder acessar a Água Origem, falar com eles, entender um pouco mais, né, para quem tiver interesse nessa transferência de tecnologia. E até uma próxima. Muito obrigado pela audiência. E em breve sairá o episódio 3.